O início. No princípio da humanidade, a vida era usada em suas máximas, e o ser humano recém-criado era formidável em todos os aspectos. Mesmo após a queda da humanidade, ainda haviam os traços poderosos da semelhança do Criador no homem. No antigo mundo, o ser humano não vivia com as mesmas limitações que possuímos hoje. E ainda que precisasse se esforçar para garantir o próprio sustento, suas forças para tal eram maiores e sua inteligência aguçada. A Terra também não tinha esse aspecto de como a conhecemos agora. Ela era incrivelmente fértil e o clima era agradável para se viver. Naquela época em que os problemas começaram a infligir à humanidade, anjos caídos e humanos conviviam sem dimensão separada. Depois que o homem saiu do Éden, passou a ser influenciado e a sofrer com as ações dos anjos caídos. Após a morte de Adão e de Eva, a humanidade se envolveu com os anjos caídos de forma mais direta. Inúmeros eram os que mantinham laços com esses seres, e os que abandonavam os ensinos dados por Deus à descendência humana crescia espantosamente. O mal reinou na era de ouro da humanidade. Todas as grandes construções e feitos do passado remontam a essa época. Também os maiores heróis e a maioria das lendas que a Terra conheceu, até que, por se multiplicar a iniquidade e pelo mal que passou a eliminar rapidamente o homem de cima da terra, Deus decide então dar fim a tudo isso e deixaria apenas aqueles que ouvissem um novo plano para repopular a terra a fim de que o mal nela não mais imperasse. Haviam gigantes naquela época, e a própria humanidade era de tamanho superior ao que hoje. E os gigantes que haviam eram os deuses da antiguidade, com sinais e prodígios maravilhosos aos olhos de todos, reinavam cada um ao seu bel prazer. Haviam grandes aberrações também naquela época, e dizimavam seres humanos. Também havia toda espécie de magos, de guerreiros, de sábios e daquilo em que nos dias de hoje temos apenas como mitos. E o ser humano era ainda esplêndido e muitos possuíam os dons de poderes distintos e os utilizavam fora de como tudo funciona. Tendo o homem se metido em vários caminhos desde o início, se afeiçoou à mentira e ao engano, deixando medo, ódio e dor tomarem a estrutura da própria mente e das frequências do corpo. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, faziam todas as coisas como que em um entretenimento e desdém. Assim, por se multiplicar a iniquidade, a humanidade estava em contínua corrupção e maldade. No relato bíblico, apenas Noé e sua família ficaram para repopular a humanidade. Assim o fizeram. No entanto, a descendência de Cã resolve por si seguir um caminho diferente de como a estrutura do existir funciona. Deus mantinha os seus que perseveravam na esperança de reestruturação por meio da promessa daquele que viria. Assim Deus guiava a humanidade.